Bora para mais um série exames. Bom, é o seguinte, gente. Eu voltei. Eu sei que, existe aquela ansiedade para saber o que o Felipe vai falar, mas calma, gente, eu voltei para falar mais coisas para vocês, trazer novidades sobre filmes, sobre séries e jogos de videogame. Bom, é o seguinte, antes de eu começar o assunto a discutir, eu gostaria muito aí que você compartilhasse esse canal aí com a galera, com os familiares, amigos, com namorada, namorado, esposo, esposa. O que importa é compartilhar e também se inscrever nesse canal maravilhoso. Porque, gente, é o seguinte, eu tô aqui fazendo várias coisas, tô aqui fazendo vídeos pra vocês, mas eu conto aí com essa parte de compartilhar, se inscrever, falar do canal, né? E isso que me dá força, tá bom? Bom, é o seguinte, gente. No vídeo passado houve aquela comemoração maravilhosa, comi um doce bem gostoso, e eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram com vontade de comer o doce, e depois desse vídeo, daquele vídeo, né? Vocês tiveram que comer um doce, ou um sorvete, ou um bolo, o que importa é que deu vontade. E já adianto, gente, o doce estava muito bom, mas hoje, agora, nesse vídeo, não tem doce, então a gente vai direto no assunto. Bom, é o seguinte, eu estava dando uma pesquisada, ou melhor, dando uma olhada de como as empresas de videogame cresceram muito, né? Eu sempre falo isso aqui, eu sempre já falei de gráfico, de como que os gráficos cresceram, e agora vou focar nas empresas de videogame, né? O interessante é que no vídeo passado eu falei qual foi o primeiro jogo que eu joguei. Lógico que existe ali o Super Mario, o Donkey Kong, mas por incrível que pareça, eu acho que assim, a Nintendo em si, ela sempre conseguiu introduzir, né, os seus jogos de formas assim diferenciadas, né? O jogo da Nintendo, gente, é um jogo de família. Então temos aí Super Mario, Donkey Kong, Mario Kart, Mario Party. E é muito legal ver isso, porque assim, gente, é muito interessante ver que a Nintendo sempre vai focar nisso, em jogo familiar. Lógico, tinha lá o Super Nintendo, tinha lá o NES, né? Depois veio o Wii, né? O Wii foi muito legal porque a galera se movimentava, tinha um jogo de esporte. Então, assim, eu vejo que a Nintendo, gente, é uma empresa totalmente diferente. Eu entendo que a Nintendo, ela compete com ela mesma, a Nintendo não se importa muito com algumas coisas, mas a Nintendo, ela acerta com aquilo que ela tem. Lógico, tem Pokémon também, eu joguei muito Pokémon, gente, Pokémon Stadium, né, Pokémon Stadium 1, 2, aí teve o Game Boy, gente, o Game Boy, eu já também joguei o Game Boy, então assim, depois veio o Game Boy Advanced, então assim, eu vejo que a Nintendo faz acertando, né, e lógico que a Nintendo aí tem o Switch, que é uma plataforma, que é um PlayStation portátil, não é um PlayStation, né? É um console portátil que ao mesmo tempo tem controle. Se você quiser jogar na TV, você pode jogar. Se você quiser jogar na mão, você também pode jogar. Então a Nintendo sempre vai trabalhar com a família, sempre vai trabalhar com a parte familiar. E eu acho isso muito legal. Já falando de PlayStation, basicamente da Sony, a gente sabe muito bem que a Sony ela é muito grande, né? Porque ela tem o segmento de filmes, de séries, de animações e temos a parte de segmento de console. Eu lembro muito bem, né, que a Sony começou com o PlayStation 1. E o PlayStation 1 foi o começo de alguma coisa. Lógico que as pessoas jogavam muito o Nintendo 64, o Super Nintendo e por aí vai. Só que quando veio o PlayStation 1, que foi em 1999, gente, em 99 veio o PlayStation 1. Veio uma pegada diferenciada, né? E a gente aqui jogou muito PlayStation 1. Isso que é engraçado, né? O PlayStation 1 veio para mostrar que a Sony também quer esse mercado, o mercado de jogos, quer mostrar que está pronto para isso, né? E depois do PlayStation 1 tivemos o PlayStation 2. O PlayStation 2 foi uma evolução do mercado, mais jogos. E no meio do caminho tivemos jogos legais da PlayStation também. Tivemos o jogo do Crash, que é um jogo que todo mundo gosta. Tivemos o jogo do Spyro, que todo mundo gosta também. E nisso, a PlayStation também trouxe jogos do God of War,
que falava ali dos deuses gregos, que tinha o Kratos, né, que ia correr atrás ali dos deuses gregos. Ao mesmo tempo, era um jogo bem violento? Era um jogo bem violento, mas é um jogo com uma narrativa totalmente diferenciada daquilo que a gente sempre viu em jogos. Tipo assim, pegar o God of War e comparar com a Nintendo, não tem como comparar, gente, porque a Nintendo trabalha com família e o God of War é um jogo mais maduro, né? E nisso a PlayStation trouxe isso, né? E depois veio o PlayStation 3, o PlayStation 4 e agora o PlayStation 5. Então, assim, eu vejo que a Sony, ela é muito grande naquilo que ela gosta de fazer. Lógico, ela tem ali a parte de filmes dela, né? Ela tem a parte de animação, mas o bom disso que a gente vê da PlayStation, ela tem as suas empresas. Então ela tem ali, né, a Insomniac, que faz jogos, né, de Rocket Clank, que faz aí um Homem-Aranha que todo mundo gosta, né? Temos também a Sucker Punch, que fez Ghost of Tsushima, um jogaço maravilhoso, que fala da parte ali oriental, né? Que fala ali o que estava acontecendo na parte medieval da China, Japão. Eu não vou lembrar muito bem a história, porque quando eu joguei, eu achei o jogo maravilhoso. Foi um jogo assim que trouxe algo diferenciado, né? Lógico que Ghost of Tsushima foi lançado, né, no PlayStation 4, mas também tem no PlayStation 5, que seria o Director's Cut. Também tivemos, né, nossa, tanto jogo, tivemos o Infamous, cara, tivemos o Infamous 1, Infamous 2 e depois o Second Son, que foi do PlayStation 4. Eu acho que assim, o Infamous, ele fala da parte do mal e do bem, e isso que o jogo traz, né? Isso que é interessante, você ter as consequências através do gameplay. E, gente, o Infamous é um jogo maravilhoso. E outra coisa, quando lançou o Second Son, que não tem ali uma continuidade com o 1 e com o 2, a gente vê muito bem um gráfico maravilhoso também. Então a Sony tem ali a Insomniac, como falei, que é a empresa de jogos, tem a Sucker Punch, né? Então, assim, ao mesmo tempo, você percebe que a Sony cresce naquilo que ela sempre cresceu, né? Tivemos aí também a Naughty Dog fazendo aí The Last of Us, que foi um jogo que trouxe emoção e narrativa, né? A emoção e narrativa. E outra, gente, a Naughty Dog é da Sony, né? Que a Sony foi lá, comprou a Naughty Dog. A Naughty Dog faz jogos muito bons e é focado em narrativa. Se você jogar um The Last of Us, você vai ver a narrativa do começo ao fim. E também a Naughty Dog fez o Uncharted, que é um jogo muito legal, fala de jogo de aventura, que também tem narrativa. Só que também, o que eu percebo? A Naughty Dog, ela é uma empresa que foca na narrativa e nas emoções ali dos seus personagens, né? Eu sei muito bem que, mas você apoia a Sony, ou melhor, você é muito sonista. Gente, é o seguinte, quando eu comecei a jogar jogo de videogame, e por isso que eu estou falando das empresas, né, que temos aí, eu comecei no PlayStation. É lógico que eu já joguei da empresa Nintendo, né? Joguei ali o 64 e por aí vai. Só que a PlayStation foi o começo das minhas coisas. Foi aí que, né, teve ali o primeiro impacto, né? E a Sony teve o primeiro impacto em muita gente. E tem até hoje, a Sony faz jogos de narrativas boas. Eu entendo que existem jogos aí que não são tão bons, mas a Sony sempre vai focar em jogos com alguma narrativa maravilhosa, né? Então, como eu falei, a Insomniac fazendo Rocket Clank, que temos aí o não é super, né, gente? Spider-Man, temos aí Ghost of Tsushima, e ao mesmo tempo tem parcerias, né? A Sony tem uma parceria muito grande com a Square Enix. Você fala de Square Enix e ao mesmo tempo você pensa assim, né? Poxa, Final Fantasy, mas aí também temos o Kingdom Hearts, mas a Square Enix colocou o Final Fantasy no PlayStation. E é uma parceria muito antiga. A PlayStation tem uma parceria com a Square Enix muito antiga. Então, assim, você percebe que a Sony, basicamente ali a PlayStation, tem uma fama de trazer jogos com narrativa. A gente sabe muito bem que existem jogos que não são tão bons,
só que ao mesmo tempo são jogos que entrega, né? E lógico, a gente não pode esquecer de falar da Microsoft. A Microsoft, gente, ela aí tem a parte eletrônica, que tem aí os computadores, né, da Microsoft. E nisso a Microsoft começou aí a fazer a parte de console, que seria o Xbox 360, o Xbox One, né, o Xbox Series S e X. Só que é o seguinte, gente, o que eu percebo, né? Eu já joguei um pouquinho da parte do Xbox, eu achei meio confuso, né, de como que funcionam os botões, né, jogando ali Xbox. Gostaria muito mais de jogar o Xbox para entender de como os jogos são feitos, mas eu bato palma em como a Microsoft, especialmente ali, né, a Xbox está fazendo, porque quando a Xbox começou, a gente já tinha no mercado uma Nintendo, tinha no mercado ali um PlayStation, né, dominando o mercado, e eu percebi, né, que quando a Xbox veio, ela começou a dominar o mercado, e hoje o mercado da Xbox é um mercado totalmente diferenciado, né? Hoje ela tem um foco ali no Game Pass por conta do preço da Game Pass que você paga, que é um preço muito barato. Você tem um catálogo de jogos digitais, que isso é maravilhoso, né? Então, assim, o legal é que a Xbox agora tem que estar fazendo jogos de narrativas. Temos aí, né, o Hellblade. Eu joguei um pouquinho de Hellblade, eu entendi o porquê que o jogo é tão bom. E é um jogo totalmente linear. Eu joguei só a primeira parte, né? Eu queria muito ter jogado mais, mas eu tava querendo jogar outros tipos de jogos. Primeiramente, Hellblade, o primeiro, não é um jogo pra mim, só que eu queria sentir o porquê que esse jogo tinha esse tipo de narrativa, né? Eu sei muito bem que a Xbox tem o seu Forza, eu sei muito bem que a Xbox tem o seu Gears, tem o Halo, né? Por incrível que pareça, né, o Halo agora na série de TV, eu acho que a Xbox tá vendo que também vale muito a pena pegar os seus jogos e transformar eles em séries, né? E também a gente sabe muito bem que recentemente a Xbox foi lá e comprou a Activision Blizzard, né? A Activision Blizzard tinha aí o Crash, que o Crash era basicamente da PlayStation e agora é da Xbox, então meio que é confuso, né? Que quando você pensa em Crash, você pensa em PlayStation. E hoje você vai ter que pensar um pouquinho na Xbox, né? E a Activision também tem ali, né, o Call of Duty, que é um jogo muito popular na parte de multiplayer, né? Tem gente que ama o Call of Duty. E também temos aí a franquia Diablo, que é uma franquia muito boa com aquilo que a Blizzard cria. Lógico que a Blizzard tem outros jogos na parte mobile, na parte PC, mas o que fica dessas três empresas que eu falei aqui, né? Tanto a Microsoft, tanto a Sony e a Nintendo. Elas se competem, existe uma competição. É engraçado, né, que eu dando uma pesquisada, as pessoas que gostam da Sony é sonista, quem tem gente que gosta da Xbox é caixista, porque o Xbox, se você for pensar a tradução literal, é uma caixa, e quem gosta da Nintendo aí é nintendista, e lógico que existem pessoas que gostam de PC Gamer, que é PC Gamer, que prefere muito mais jogar jogos no PC. Eu não sou tão fã assim de jogar jogo no PC, e ao mesmo tempo eu não sou fã de jogar jogo no celular. Eu entendo que tem gente que ama de paixão, que faz um setup muito legal, que compra uma placa X, compra um computador Y e vai montando e vai montando e vai montando para fazer uma coisa diferenciada. A gente que curte bastante. Eu não curto muito, porque eu prefiro mais a parte console, de você sentar e jogar. Mas falando assim das três empresas que eu citei aqui para vocês, a gente vê que, como falei, existe uma competição. Lembrando que a PlayStation e a Nintendo estão totalmente do Japão, então elas têm a competição dela lá no Japão, certo? Por conta de várias outras coisas, a gente sabe muito bem, como falei, que o Mario, o Pokémon e por aí vai, são totalmente japonesas, né? É uma empresa totalmente japonesa e a Nintendo, a gente sabe muito bem que a PlayStation também começou no Japão e depois mostrou que tá pro mundo. E a Xbox, ela é totalmente americana. E eu vendo que a Xbox também quer
conquistar o mercado japonês. E é muito difícil, gente. É muito difícil conquistar o mercado japonês porque é um mercado que já está consolidado com Nintendo e Sony. Então, assim, o que eu percebo, né? Eles têm ali a parte de concorrência. É lógico que a Nintendo sabe muito bem o que a PlayStation está fazendo, o que a Sony está fazendo, né? Sabe muito bem ali. Eles sabem o que cada um está fazendo. Eles sabem disso. Só que cada um tem o seu peso, cada um tem o seu jogo diferenciado. Então, assim, por exemplo, se você pensar na Nintendo, você pensa em Mario. Se você pensar na PlayStation, lógico, você vai pensar também em Final Fantasy. Só que ao mesmo tempo você vai pensar ali no God of War, que é um jogo maravilhoso, com a narrativa muito boa. Se você for pensar em Xbox, você vai pensar primeiramente no Gears, no Halo. Então, assim, dando uma pesquisada nas coisas que as pessoas falam, né? Existe isso, que cada console tem o seu jogo que marca, né? O jogo marcante. É lógico, gente, eu repito, eu não conheço muito do Xbox, queria muito conhecer, eu tenho essa curiosidade de saber como que o Xbox é, como que os jogos deles são. Só que assim, gente, eu leio, eu dou uma pesquisada para ver como é, o que a Xbox está fazendo, o que a Xbox está trazendo, né? Como falei, a Xbox lançou no mercado o Game Pass, todo mundo ama o Game Pass, porque o Game Pass meio que está trazendo algo diferenciado, né? Está trazendo jogos diferenciados na nuvem. A gente sabe muito bem que a nuvem é o futuro. Lógico que a gente tem que agradecer a Microsoft, a Xbox Studios por trazer a Game Pass, e ao mesmo tempo a gente vê muito bem que a Sony e a Nintendo também está tentando de todas as formas em trazer jogos em nuvem, né? De trazer as suas assinaturas. Então, assim, gente, eu entendo que existe pessoas que não vão entender muito bem, né, o porquê de que cada empresa tem um destaque no mercado, né? Todo ano existe aí a parte do mercado, todo ano eles lançam um relatório fiscal deles, né, de quantos consoles foram vendidos, em como, ou se houve crescimento ou não na parte de serviço deles, né? Mas assim, eu entendo que tem pessoas que vão preferir um console ou outro, ou até então um jogo no PC. Só que o jogo de videogame ele é feito para se divertir. A gente sabe muito bem que existe aí a concorrência entre eles, só que eu penso que jogo de videogame é uma maneira da gente de se divertir. Eu não sou tão fã assim da Sony, como falei, eu comecei a jogar o PlayStation. Foi a partir daí que eu comecei a entender o que estava acontecendo, tá? Então assim, eu não sou totalmente sonista, só que ao mesmo tempo foi a PlayStation que me abriu os olhos para algumas coisas, tá bom? Repito e reitero aqui, quero muito um dia poder jogar a Xbox, ver como que funciona o Game Pass. Estou na torcida para que isso no futuro possa acontecer, de eu entender o porquê, o quão popular é a Xbox por conta do Game Pass. E outra coisa, gente, a Nintendo, como falei lá no começo desse vídeo, a Nintendo é uma empresa muito família. Então você vai ver jogos muito família, jogos que não tem muito temas pesados. Então assim, é muito interessante ver que as empresas, elas se destacam conforme aquilo que é para se destacar. Existem jogos que são para família e existem jogos que não são. E querendo ou não, tirando as empresas, temos outras empresas que fazem jogos, né? Temos a Infocus Entertainment, temos várias empresas fazendo jogo indie, que hoje o jogo indie está dominando aí, né? A mídia, porque o jogo indie é um jogo diferente. Por exemplo, tivemos o Sea of Stars, também tivemos, ano passado, tivemos o maior jogo de todos, que foi o Baldur's Gate, feito pela Larian Studios. Então, todo mundo está fazendo jogo, todo mundo está fazendo a sua concorrência. Mas, lógico, existe estúdios de videogame que são propriedades ou da Microsoft, ou da Sony, ou da Nintendo. E existem empresas de jogos que não são propriedades, elas fazem jogos para todas as plataformas, e isso que é interessante. Eu acho que a concorrência de consoles ou empresas de jogos tem que ser saudável.
não tão pesada, porque se a concorrência for pesada, aí, gente, perde toda a diversão, né? Bom, é o seguinte, gente, eu peço aí também, dá uma pesquisada nas empresas, né, de jogos de videogame, ou naquele jogo que você quer, tenho certeza absoluta que você for pesquisar sobre tal jogo, você vai ver uma gameplay, ou vai ver o porquê que essa empresa fez esse tipo de jogo, tá bom? Exames fica por aqui. E outra coisa, gente, por favor, compartilhe com a galera, curtem, né, também esse vídeo e se inscreva aqui no canal, tá bom? E é isso, Exames fica por aqui. Abraço a todos, tchau! Caramba, mano, falei demais. Acho que. Nossa, um dia irei jogar um Xbox para ver por que o Xbox é tão popular. Lógico que eu tenho um PlayStation 5, oh Deus. Mas calma, isso é no futuro. Ah, você tá aqui, né? Bom, é o seguinte, acabou, né? E é só você fechar aí, acabou, e descansar. Se quiser tirar um cochilo, tire. Se quiser jogar um videogame também, jogue. Se quiser ver um filme, uma série também, veja. Mas é isso, tá, gente? Tchau. Tchau de novo, né? Poxa.